Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria. Olá, meus queridos irmãos, quero saudá-los no nome e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa música, que talvez, na minha opinião, é a mais bela música cristã produzida aqui no nosso país, no Brasil, ela remete a esse encontro celestial tão esperado, tão maravilhosamente predito, previsto pelo Senhor. Eu hoje gostaria que nesse nosso tempo de meditação, o nosso foco estivesse voltado para esse encontro. Eu preciso lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da sua carta, depois de ter falado a respeito da obra de Cristo salvadora, do evangelho lá na cruz, ele fala a respeito não só da ressurreição, mas ele também fala a respeito desta volta prevista do Senhor Jesus e a maravilha que isto é. E concluindo o seu pensamento naquele capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo lembra e exorta os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, essa crise tão intensa, tão dura que tem se abatido, não só sobre o nosso país, mas sobre o mundo todo, essa palavra de Paulo, ela deve nos fortalecer, deve nos animar. E existem 3 desafios ou 3 exortações aqui que são para nós, não apenas para os coríntios lá daquele tempo, mas para nós hoje. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Não seja um vírus, não seja uma crise econômica, não seja uma confusão governamental, que nada os abale. Mantenham-se dedicados à obra do Senhor, não deixando de fazer a obra do Senhor, mesmo que estejamos neste momento isolados ou de quarentena, fazendo a vontade do Senhor. E lembrando que há uma recompensa que nos está prometida. Por isso, nesse nosso devocional, nessa hora, eu quero que nós nos voltemos o nosso pensamento para esta bendita esperança que nós temos, para esta promessa maravilhosa que nós temos da parte do Senhor, de que há um encontro marcado em algum dia aí no futuro. E cada dia que passa, por maior que seja a crise, ela nos aproxima um dia mais desse maravilhoso encontro. Eu hoje quero conversar com vocês um pouquinho a respeito desse encontro. Quero que nós reflitamos um tanto a respeito desse encontro.
E para isso eu quero começar olhando para algumas palavras do Senhor Jesus, ou produzidas por ele, pronunciadas por ele, ou trazidas por ordem dele, ah, e que retratam e que falam a respeito desse encontro. Agora são 4 eventos, são 4 cenas, e eu queria desafiar você, queria convidar você a entrar nessas cenas, a fazer parte, a de alguma forma incorporar-se naquela cena, conforme nós as vamos apresentando aqui, para entender não só o valor daquelas palavras, mas o impacto que aquilo teve na vida dos protagonistas destas cenas. A primeira delas aconteceu no cenáculo, onde Jesus celebrou a última Páscoa, a última ceia junto com seus discípulos. Aquele lugar tinha sido especialmente preparado para que eles celebrassem a Páscoa, uma lembrança, como judeus que eram, da libertação de Israel lá do antigo Egito. E naquela noite, não apenas eles tiveram a refeição juntos, senão que eles tiveram uma série de momentos ali. Num deles, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Como mestre e senhor, ele rebaixou-se ao ponto de fazer aquele trabalho de um simples escravo. Mas também, naquele momento, ele pronunciou um discurso maravilhoso. João capítulo 14 remete a esse discurso quando ele diz para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E mais adiante, então, ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Vocês me ouviram dizer, diz mais adiante, eu vou, mas eu volto para vocês. Nessa noite que depois se mostrou uma noite tão triste, tão trágica, com a prisão e os julgamentos de Jesus que vão acontecer nas horas subsequentes, esta palavra, não se perturbem, eu vou, mas eu voltarei para vocês. Essa é a primeira cena. A segunda cena vai acontecer uns dias depois, após a ressurreição de Jesus. Numa certa manhã, ele vai encontrar os seus discípulos na margem, na beira do mar da Galiléia. Eles tinham passado a noite tentando pescar alguma coisa. Não haviam pescado nada. E quando Jesus os vê desanimados, cansados, ele diz: olha, joguem a rede do outro lado do barco. E eles, em obediência ao Senhor, eles fazem isso e eles recolhem uma rede cheia de peixes. E eles reconhecem que é o Senhor que está ali. Pedro se joga na água e vai ao encontro do mestre. Os outros vêm trazendo o barco até terra firme. Ali eles têm um desjejum com um peixe frito. Mas num certo momento o Senhor Jesus ele puxa Pedro ao lado e ele tem uma conversa com Pedro. E ele faz aquela pergunta dolorosa para Pedro naquele momento, mas profundamente transformadora: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta isso para Pedro: Pedro, tu me amas? Então eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas, que você cuide do meu rebanho. A conversa está se encerrando quando então Pedro, inquieto pela presença ali também de João, o discípulo a quem Jesus amava, Pedro pergunta: Senhor, e quanto a ele? E quanto a João, o que vai ser dele? E Jesus diz assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso lhe importa? O que você tem a ver com isso, Pedro? Mas repara na palavra de Jesus: se eu quiser que ele permaneça, que ele esteja vivo até que eu volte. Isso lembrando o que ele havia dito no cenáculo, de que ele partiria, mas ele voltaria. Esta é a segunda cena. Você percebe o impacto que isso tem na vida de Pedro, na vida de João, que ouviu aquilo? Há uma terceira cena maravilhosa, e ela acontece naquele momento em que Jesus está ascendendo aos céus e os discípulos estão ali reunidos no Monte das Oliveiras, e enquanto Jesus vai subindo, eles estão boquiabertos, atônitos, perplexos, olhando para cima, tentando entender aquela cena, tentando discernir o que estava acontecendo. Eles não percebem que 2 anjos, 2 varões vestidos de branco se postam ao lado deles, e enquanto eles ainda estão olhando para o alto, aqueles varões, aqueles anjos perguntam para eles: Galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu?
este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Essa palavra dos anjos, ela marca a despedida de Jesus, a sua ausência agora, e vai criar na vida destes homens e daqueles que os seguiram e que ouviram os seus ensinos um impacto tremendo. Isso gerou uma grande expectativa e também uma grande confiança. Quando nós reparamos na narrativa que segue aí no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, a narrativa ela vai mostrando um agrupamento de novos crentes, de novos cristãos, de pessoas que agora tinham compreendido a obra de Jesus, mas que criam na sua ressurreição e criam também na sua volta um coração, um impacto tão grande. Eles se despojaram materialmente. A Bíblia diz que eles começaram a vender, quando havia necessidade, as suas propriedades, se desfazer dos seus bens, distribuir entre todos. E por que isso? Porque eles tinham a expectativa de que o Senhor estaria voltando ainda nos seus dias. Eles passaram a enfrentar provações, dificuldades, perseguições, com uma tenacidade que era provinda exatamente dessa expectativa que eles tinham: o Senhor vai voltar. E à medida que o tempo foi passando e esses dias foram se prolongando e o Senhor não voltava, muitos começaram a questionar se eles tinham entendido bem, mas eles estavam convictos de que aquilo que eles haviam escutado da boca do próprio Senhor haveria de se cumprir. E os anjos referendaram aquilo que eles tinham ouvido. A quarta cena que importa-nos aqui compreender e participar, ela foi presenciada apenas pelo apóstolo João. Lá na ilha de Patmos, recebendo toda a revelação que foi transformada no livro de Apocalipse, né, que se tornou o livro de Apocalipse, em que ele presencia o final da história, em que lhe é narrado aquilo que haveria de acontecer nos dias finais. João também tem o privilégio único de ter presenciado, de ter sentido aquilo que seria a concretização, a restauração de todas as coisas. Capítulos 21 e 22 de Apocalipse, os dois últimos capítulos, lembra lá do nosso primeiro encontro. João diz assim: então vi novos céus e nova terra. E no finzinho do livro, no finzinho das suas revelações, o Senhor Jesus, pessoalmente, diz isso a João: sim, eu venho em breve. E talvez João tenha completado: amém, vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. E é praticamente aí, nesse último versículo, nessa última frase, nessa última promessa, nessa garantia dada pelo Senhor Jesus, que a Bíblia encerra, que o cânon bíblico se fecha. Sim, venho em breve. E aqui nós temos então a nossa esperança, meus irmãos. Aqui está aquilo que deve constituir a grande esperança que nós temos. Porém, isto foi presenciado pelos apóstolos, por alguns deles. Num momento todos estavam juntos, depois é Pedro e João, depois todos juntos novamente, agora é só João. Porém, existe um apóstolo tardio, como ele mesmo se denomina, que é o apóstolo Paulo, e Paulo ele vai receber algumas informações a mais do Senhor Jesus. Agora, eu quero que a gente olhe aquilo que Paulo recebeu como revelação e que vai transmitir para nós, sem perder de vista que os outros apóstolos também escreveram e falaram a respeito da vida do Senhor. Eles repercutiram aquilo que eles haviam ouvido do próprio Senhor Jesus. Eu cito pelo menos 3 passagens do Novo Testamento que estão ligadas com isso, de 3 autores diferentes. O apóstolo Tiago, que não era um dos primeiros, ele não era um dos discípulos, mas ele é o meio-irmão de Jesus, ele se converte depois da ressurreição de Cristo e agora ele faz parte do grupo de líderes da igreja. Ele, na sua carta, capítulo 5 do livro de Tiago, versículos 7 e 8, ele diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago está falando da vinda do Senhor. O apóstolo Pedro, que participou dessas cenas todas, ele escreve na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 3 e 4, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Esses zombadores dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Ou seja, o fato de que estão zombando, alegando que Jesus já demorou demais, que talvez não tenham entendido bem, é uma garantia, é uma afirmação daquilo que Jesus tinha dito e que Pedro tinha entendido muito bem, ele voltaria. O autor da carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas ele no capítulo 9 e 10 da sua carta, ele se refere a essa volta do Senhor Jesus. Ele escreve assim também: Cristo aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demora, não irá demorar. Então eu tenho Tiago, eu tenho Pedro, eu tenho o autor de Hebreus falando a respeito da vinda do Senhor Jesus, mas sem dar muitos detalhes. Paulo não. Paulo ele esclarece alguns pontos, ele nos dá algumas informações complementares. E lembrando que Paulo recebeu o evangelho, recebeu a revelação diretamente de Deus, por isso ele é um apóstolo. Ele não conviveu com Cristo enquanto Cristo estava vivo, mas ele recebeu, ele diz isso na carta aos Gálatas, diretamente do Senhor. E Paulo então vai esclarecer, vai falar também a respeito daquilo que haveria de acontecer. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, falando para a igreja dos Coríntios, ele diz, de modo que não falta nenhum dom espiritual para vocês. Vocês, nesse sentido, estão cercados, estão completos de dons espirituais, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. A palavra revelado é a palavra que dá origem ao termo Apocalipse. É a ideia de desvendamento. A NVT, a nova versão transformadora da Bíblia, traduz esse versículo: enquanto vocês esperam a volta do Senhor Jesus, porque essa revelação ela está ligada sim com o retorno, com a volta pessoal, física do Senhor Jesus a esse mundo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Paulo novamente fala a respeito disso, quando ele diz para os tessalonicenses, enquanto ele os exorta a esperar dos céus o seu Filho, a esperar dos céus o Senhor Jesus, que nos livra da ira vindoura. E essa expressão que nos livra da ira que há de vir, ela é importante para nós entendermos em que momento a igreja haverá, ou em que momento os cristãos haverão de se encontrar com o Senhor Jesus. Também na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, um versículo que já foi citado aqui nos nossos estudos, Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, Paulo está aqui falando a respeito dessa volta do Senhor Jesus, mas eu queria olhar para uma passagem especificamente, que é essa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 até 18, em que Paulo ele acrescenta alguns detalhes, ele passa algumas informações que ele tem da parte de Deus e que nos ajudam a entender este evento. Um evento que é muito especial. Paulo escreve então: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os ressuscitados, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Queridos, é isso. Consolar é estimular,
encorajar, exortar. Eu penso que estas palavras e esta revelação de Deus, elas devem funcionar na nossa vida como um encorajamento para os dias difíceis que nós estamos passando e que ainda vamos passar. Paulo está aqui se referindo, está relatando a respeito deste acontecimento, deste encontro, como um evento que é ao mesmo tempo singular e dramático. Um evento que tem características próprias. Por que ele é singular? Porque ele marca o início da concretização da nossa esperança. Mas ele é único. Repare que tem alguns destaques aqui importantes. É um evento, ele é singular, ele é único. Dada a ordem, essa ordem ela vai emanar do trono, onde o Senhor Deus está assentado. Essa ordem ela provém do soberano, no dia exato, no momento exato. Quando perguntaram a Jesus, os discípulos perguntaram, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas, a restauração de todas as coisas? Jesus disse, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai guardou para a sua exclusiva autoridade. Isso é do Pai. A ordem será dada. Haverá a voz do arcanjo, o arcanjo responsável por cumprir as ordens de Deus. O arcanjo vai pronunciar a ordem, ele vai proclamar a ordem, ele vai dar o start nos acontecimentos. Eu não sei se nós haveremos de ouvir essa voz do arcanjo, mas certamente os poderes celestiais escutarão e os poderes celestiais serão postos em ação. E um terceiro fator aqui é o ressoar da trombeta de Deus. Eu creio que nós vamos ouvir. Eu creio que essa trombeta ela é o sinal para a reunião dos cristãos, daqueles que são de Cristo de todos os quatro cantos do mundo. Nós vamos escutar. Ela vai ser a trombeta que diz é agora, é nesse momento. E os mortos em Cristo, os crentes que morreram, eles serão ressuscitados pelo poder do alto e nós, os vivos, nós vamos acompanhá-los para encontrar com o Senhor nos ares. Esse evento, ele é único, não existe outro evento assim na história toda. Desde o início até o dia que isso acontecer, nunca houve um acontecimento como esse. Mas além de singular, esse evento também ele é dramático. Repare que Paulo diz que os mortos em Cristo e os vivos em Cristo é um evento, é um acontecimento seletivo, não é para todo mundo. Apenas aqueles que estão em Cristo serão envolvidos diretamente nesse acontecimento. O encontro é entre o Senhor que desce e os que estão em Cristo, que estiveram em Cristo, que vão ao seu encontro. E quem não está em Cristo ficará, não participará. E eu não sei como será a sua reação, não sei. O fato é que quando esse acontecimento se desencadear, quando isto acontecer, uma grande multidão, uma estimativa de mais de 1 bilhão de pessoas, crentes no Senhor Jesus que estiverem vivos nesse dia, repentinamente desaparecerá. E qual será a reação das pessoas? Eu tenho algumas ideias, mas eu não posso afirmar. No próximo encontro eu quero falar um pouco a esse respeito. Então, Paulo está aqui descrevendo algo que deve constituir a nossa esperança. Nós estamos esperando que seja dada a ordem, nós estamos esperando que a voz do arcanjo ressoe. Se nós não ouvirmos, os seres espirituais, as forças celestiais haverão de ouvir, e o ressoar da trombeta, o sinal que vai reunir dos quatro cantos da terra aqueles que são do Senhor Jesus para encontrá-lo. Esse é o grande evento que nós estamos esperando. Ele vai superar qualquer crise que nós estejamos ou venhamos a experimentar. Este evento que marca a concretização da nossa esperança, é o início da nossa esperança, nós chamamos de arrebatamento. Nossa salvação, então, caminhará para a sua complementação, para a sua concretização.
essa ressurreição, se morrermos antes disso e morrermos em Cristo antes disso, ou se estivermos vivos e formos ao seu encontro. O fato de encontrarmos com o Senhor em plena confiança de que os nossos pecados, as nossas culpas, todas estão cobertas pelo sangue de Cristo. Está tudo resolvido diante de Deus. Estamos justificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus e agora estaremos para sempre com o Senhor, salvos na sua presença. E aí você pode pensar na palavra que mais lhe convier, você pode pensar em paraíso, você pode pensar em perfeição, em harmonia, você pode saber que naquele dia, a partir daquele momento, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais morte, não tem mais crise, não tem mais tristeza, toda lágrima será secada dos seus olhos pelo próprio Senhor. Essa é a nossa esperança. Então, de forma bem prática, hoje, no meio desta confusão que nós estamos vivendo, com tanta limitação de movimentação, com tanta perspectiva de uma crise que vai piorar, eu gostaria de dizer que o foco da nossa esperança tem que ser aguardar ansiosamente que Jesus venha nos buscar. Eu quero voltar àquela palavra de Paulo aos Coríntios e dizer que aqui nós temos desafios muito concretos para nós no dia de hoje. Primeiro desses desafios, tenha certeza do seu relacionamento com Cristo. Tenha certeza de que o seu coração pertence a Ele, de que a sua vida pertence a Ele. Tenha certeza de que num certo dia você se curvou diante dele, reconheceu-o como seu Salvador, como aquele que morreu no seu lugar e rendeu a ele inteiramente a sua vida. Tenha certeza de que você está sendo obediente a ele, andando no seu caminho, fazendo a sua vontade, não vivendo em perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, mas vivendo em harmonia e em obediência com a palavra de Deus. Tenha convicção e certeza do seu relacionamento com Cristo. E se você tem essa confiança e esta convicção, então aí vem aquelas três exortações de Paulo, que nada abale você. Nenhum vírus abale você, nenhuma pandemia abale você. Sim, você pode contrair o vírus, sim. Você pode ficar gravemente enfermo e muitos irmãos nossos, com certeza, irão encontrar-se com o Senhor através da morte, porque não estamos imunes a isso. Mas que isso não abale você, que nenhuma crise abale você, seja ela econômica, financeira, não permita que isso abale, mantenha o seu foco. Lembre que para o cristão a morte não é um castigo, ela já foi vencida, o Senhor já venceu a morte, de formas que ela não é mais para ser temida por nós, ela é apenas a passagem para esse encontro maravilhoso que vem depois da ressurreição. O Senhor Jesus mesmo disse, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 e 25, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, já passou da morte para a vida. Em segundo lugar, mantenha-se dedicado, trabalhando para o Senhor, buscando agradá-lo em tudo que você faz. Eu tenho desafiado-nos a mostrarmos compaixão, porque o mundo que nós estamos vivendo, ele é extremamente cruel. A crueldade vem de todos os lados. A igreja deve mostrar compaixão, como Jesus que olhou para as pessoas e entendeu que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Temos que nos compadecer dos pecadores, temos que nos compadecer até mesmo dos nossos inimigos e dos nossos adversários. Mostrar compaixão é serviço ao Senhor. Compartilhar a sua esperança àqueles que perguntam é servir ao Senhor, é oferecer serviço ao Senhor. Servir a quem precisa também é uma forma de prestar serviço ao Senhor. Sejamos dedicados à obra do Senhor. E em terceiro lugar, tenha em mente a recompensa. O Senhor tem uma recompensa. Você tem uma recompensa se você se mantiver fiel ao Senhor. E você pode pensar no seu prêmio, no seu galardão, na sua coroa, na sua recompensa, no formato que você entende que ela terá. Porque no Senhor o trabalho não é inútil. Ele não passará desapercebido. Paulo testemunhou isso. No final da sua vida, depois de afirmar, 2
Timóteo capítulo 4, que ele completou a carreira, guardou a fé, foi até o fim, foi fiel ao Senhor. Ele diz assim: agora a coroa da justiça já me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Mas ele dará essa coroa não apenas a mim, senão que também a todos quantos aguardam a sua vinda. Vamos aguardar a vinda do Senhor, nos mantendo fiéis a Ele. Aí está a nossa esperança, aí está a nossa recompensa. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua rica palavra. Mais obrigado pela tremenda esperança que ela nos dá, pela certeza que nós temos da vida eterna. E muito obrigado pela expectativa que temos em nós de um breve encontro contigo. Como será, quando será, nós não sabemos. O que nós sabemos é que será majestoso, maravilhoso, será eterno. E é isso que nós pedimos ao Senhor. A nossa palavra hoje, como igreja do Senhor, é Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Enquanto esse dia não chega, permita e nos ajude a que nos mantenhamos firmes no trabalho do Senhor, que nada abale a nossa fé e não remova a nossa esperança, até o dia em que haveremos de nos encontrar contigo. Esta é a oração que juntos nós te fazemos, orando assim em teu nome, santo e eterno. Amém e amém. Muito bem, queridos, eu os aguardo para o nosso próximo encontro, no próximo sábado, quando falaremos pela última vez a respeito de como o mundo está sendo preparado para esta volta do Senhor. Aparentemente estamos nos afastando desse dia, mas você vai perceber que aquilo que a Bíblia diz, de fato está nos aproximando cada vez mais desse dia. Tenha uma boa semana, que Deus os abençoe, mantenham-se firmes. Amém.